Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso curso de Escatologia Bíblica Pentecostal, módulo 4, aula número 2, tá? Estamos prestes a iniciar e a terminar esse estudo em cerca de 3 meses e vamos ver hoje o capítulo 1 do livro Guia Profético para o Fim dos Tempos. Tá? Já enviei em PDF para vocês. Caso você não tenha recebido, entre em contato conosco pelo telefone que passa aqui no seu vídeo, para assim você estar situado nos conteúdos que nós estamos apresentando a vocês. Espero que nesse momento o áudio seja agradável, esteja bem, na medida do possível, e que vocês venham aproveitar o máximo dessa nossa explanação, página por página. Então vamos apresentar esse livro aqui a vocês. Eu acho que eu não fiz a leitura da capa de trás do livro, tá? Eu vou fazer essa leitura com vocês para vocês pegarem melhor, tá bom? Diz assim: durante décadas, os cristãos têm assumido um lado ou outro na interpretação dos futuros acontecimentos da Bíblia. Gosto da abordagem de diferentes pontos de vista, porque permite que os crentes pensem e decidam por si mesmos. Agradam-me os gráficos, os quadros, os diagramas e as fotos. Hal Shedd, pastor fundador do seminário, de David Seminário, é um comentário que esse um leitor fez da obra, tá? A visão dele, mas aqui já é o que o autor vai nos dizer. O Guia Profético para o Fim dos Tempos é uma revisão fácil de entender a respeito do fim de todas as coisas. Esta obra explica os ensinamentos bíblicos sobre o fim dos tempos, elucida os pontos de vista dos cristãos ao longo dos séculos e analisa as diferentes maneiras em que os cristãos de hoje interpretam as profecias sobre o fim dos tempos. Gráficos, quadros, ilustrações, fotos e mapas ajudam você a ver o quadro geral. Esse livro aqui é interessante porque tem esses recursos, esses acabamentos a mais que dá para você absorver mais o conteúdo. Vocês podem perceber isso no PDF ou no livro impresso, tá? Da editora CPAD. Contém explicações e ilustrações das mais diversas formas para 4 maneiras como os cristãos interpretam o livro do Apocalipse. A profecia de Daniel, referente às 70 semanas a partir de diferentes enfoques. 4 principais pontos de vista dos cristãos acerca dos fim dos tempos. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, dispensacionalista, pré-milenismo histórico. Termos relacionados ao livro do Apocalipse, besta, 666, milênio, o anticristo, Armagedon e tribulação. Linha do tempo e gráficos acerca dos eventos ligados ao fim do tempo, a partir da perspectiva dispensacionalista e não dispensacionalista. Os ensinamentos de Jesus em Mateus 24, conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras, e 2 maneiras de entender cada passagem: guerra, rumor de guerra, terremoto e tribulação. 2 pontos de vista sobre o tempo do fim dos tempos. 4 maneiras de entender a visão do templo de Ezequiel. As mais importantes crenças a respeito do fim dos tempos, defendidas por todos os cristãos. Este livro lhe dará confiança quando você lê a Bíblia e interessa dos acontecimentos pela mídia noticiosa atual. Você estará mais bem informado e terá uma visão bíblica baseada e centrada em Jesus acerca da sua segunda vinda. Sobre o autor, Dr. Timothy Paul Jones, escritor premiado, tem graus de bacharel e mestrado em licenciatura bíblica e ministério pastoral, bem como doutorado em licenciatura educacional. É professor do Southern Baptist Theological Seminary de Roseville, Catholic. Em 2010 ganhou o prêmio do Livro Cristão no ano ECPA, na categoria Educação Cristã, com o livro Christian Story Made Easy. Então, temos aqui mais informações sobre o livro, tá? Para a gente poder continuar caminhando aqui na nossa pesquisa, na nossa explanação, na nossa busca pelo conhecimento. Então, no capítulo 1, nós temos aí o seguinte: mantendo os olhos na direção certa.
É perigoso sair para é perigoso sair porta fora, Frodo. Exortou Bilbo Bolseiro ao seu sobrinho em O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Você pisa na estrada e não se controlar seus pés. Não há como saber até onde você pode ser levado. Mesmo podemos dizer sobre abrir um livro cujo tema central é o fim dos tempos. Estudar o fim dos tempos é perigoso. Assim que você começa a explorar os assuntos, não há como saber até onde pode ser levado. Temos visto uma ênfase exagerada e bem intencionada no fim dos tempos, tendo levado as pessoas a ostentar cartazes proféticos pelas esquinas e olhar fixamente para o código de barras em busca de misteriosos marcos da besta, a publicar previsões falhas sobre o fim dos tempos do mundo e a envolver-se em uma série de outros comportamentos que resultam em muito espaço em branco nos calendários sociais. O que é mais um rápido olhar na história mostra que estudar o fim dos tempos tem a capacidade de trazer o lume, um pouco de violência de vez em quando. Bem, sobre essa primeira leitura, o que eu quero dizer a você é o seguinte: primeiro de tudo, é necessário você ter uma direção, você ter um foco no que diz respeito à escatologia, à pneumatologia, à trindade, a qualquer área de estudo da teologia, tá? Você é abrangente. Então é necessário ter realmente uma direção coerente, uma direção precisa, né? Para que a sua cosmovisão, tá? Para que a sua mentalidade ela não seja seduzida, ela não seja desviada por vários caminhos relativistas. Então, uma pessoa ao que estuda as escrituras, era de fato tem um olho, né, um foco, uma direção, uma objetividade em Cristo, tá? Um dos destaques dessa obra que nós estamos estudando, que é Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, é que ele busca, acima de tudo, não somente descrever os acontecimentos escatológicos, as divergências escatológicas, as heresias, os desvios que as pessoas têm feito em relação ao tema fim dos tempos. Muito mais do que isso, ele tem trazido na sua exposição a pessoa de Cristo. Então, isso é muito interessante para o estudante de teologia, de uma forma geral. É ter, de fato, o seu empenho, a sua busca, não somente pela o objeto, né? Pelos fenômenos, mas pela ideia, ou pela crença, ou pela existência de Deus, né? E aqui nós temos Jesus como o principal alvo. Não só as circunstâncias, mas a soberania de Cristo, né? Então é necessário a gente manter os olhos nas escrituras e não ficar sendo seduzidos por fofocas, disse-me-disse, em relação a escatologia ou outro assunto relacionado, tá? Então, vamos manter o foco nas escrituras, não que a gente venha ignorar tudo, né, mas vamos fazer uma filtragem do que estamos ouvindo, tá? Isso tem uma filtragem em tudo, tá? Então, é perigoso, de fato, o estudo de qualquer área. Seja que as pessoas estejam estudando química, física, matemática, história, geografia, filosofia, teologia, há um risco, há um perigo, né? Positivo e negativo. Existe perigo positivo e perigo negativo, tá? Um exemplo para a gente concluir essa primeira leitura é o seguinte, que eu quero dizer a vocês. Dentro já dessa primeira leitura, é o seguinte, o Sol. O Sol, ele é a ciência, seja física, química, teologia, filosofia, enfim. Ele transmite a sua energia para a Terra. Nós somos o pó da Terra, não é isso? Só que essa energia, essa luz do Sol, que eu digo a vocês que é uma representação uma figura de linguagem, uma metáfora, é que o Sol produz
o endurecimento do barro ou o amolecimento do barro. Ou seja, tem pessoas que estudam teologia, filosofia, história, geografia, química, matemática, mas não glorificam Deus. Não adianta em nada. No final das contas, não adianta em nada. Mas tem pessoas que estudam teologia, filosofia, química, enfim, que glorificam Deus. Isso é o mais importante de tudo. Entendeu? Então venhamos ter e se manter na direção certa, né? Os nossos olhos, a nossa mentalidade na direção certa. O autor aqui já na página 12, estamos vendo aqui, tá? Guia profético para o fim dos tempos, da editora CPAD, módulo 4 do curso Escatologia Bíblica Pentecostal. Aí o autor aqui na página 12, ele vai trazer exemplos de previsões do fim dos tempos que dão errado. Existem previsões, seja cinematográfica, seja no mundo pseudo-cristão, seja do mundo secular, ateu, seja por outros motivos que criam previsões que dão errado. E sempre vão dar errado, porque não tem base bíblica. E ele trabalha aqui várias circunstâncias, vários exemplos de previsões de escatologia que dão errado. Isso é interessante porque é uma forma de você estar bem capacitado e entender que existem falsas profecias sobre o Messias, sobre a vinda, sobre o aparecimento. E o Jesus já falou isso em Mateus 24, por exemplo. Venhamos tomar cuidado, tá? Vamos ver o primeiro exemplo que o autor nos traz aqui. Apenas algumas décadas depois de Jesus ressuscitar, os falsos profetas na cidade de Tessalônica proclamaram que Jesus já tinha voltado. Então, já na época de Cristo, ali no ano 100, já havia falsas profecias a respeito da sua vinda, ou falsas interpretações. Isso causou todo tipo de preocupação quando ocorreu aos crentes de Tessalonicenses que, como eles não se lembravam de ter visto Jesus no céu, eles deveriam ter perdido algo importante. A isso o apóstolo Paulo respondeu que não será assim, sem que antes se manifeste um homem do pecado. Essa informação resultou em século de especulação sobre quem seria o homem do pecado, mas faz aos Tessalonicenses sentirem-se melhor na situação. Então, muitos perdem o detalhe ou a evidência de um cronograma, de um calendário profético que Deus estabeleceu. E por perdermos essa contagem, essa sequência de eventos, acabamos imaginando ou sendo seduzido por profecias que não têm evidência nenhuma. Um outro exemplo de profecias que dão errado, tá? No aspecto escatológico. É o seguinte: um século mais tarde, em meados do século II, um homem chamado Montano tornou-se crente em Jesus e desenvolveu um forte interesse por termos proféticos. Então, isso é comum a todo mundo. Isso é normal se interessar. Mas vamos ter cuidado no seguinte: em pouco tempo, Montano havia previsto uma nova Jerusalém, em breve iria aparecer em Pepusa, uma paróquia rústica na província da Frígia. Em seguida, Montano começou a afirmar que ele falava como Deus, declarando: eu sou o Pai, a palavra e o Consolador. Eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. As igrejas olham com desaprovação para os membros que dizem coisas desse tipo. E a congregação de Montano frequentava não foi exceção. Depois que a igreja o excluiu, ele abriu sua própria comunidade religiosa. Mas Pepusa nunca serviu de sede para Nova Jerusalém. Então, muitos, infelizmente, usam, né, partes bíblicas, distorcem essas partes bíblicas e começam a pregar algum tipo de heresia, tá? Então, são meias verdades, tanto naquela época como no dia de hoje. Então, devemos ter bastante cuidado a partir do momento que a gente realmente está estudando e conhecendo esses exemplos de previsões que dão errado, para a gente se cauterar, para a gente se vigiar contra esses falsos profetas que estão, infelizmente, nos púlpitos
nas escolas dominicais, nos seminários, nas faculdades, né? Assim por diante. Um terceiro exemplo é o seguinte: no século IV, um popular líder da igreja chamado Martinho de Tours afirma que o anticristo já tinha nascido e que esse governante subiria ao poder durante a vida do próprio Martinho. Então, em alguns aspectos estava errado, obviamente, e outros aspectos estava certo, porque o próprio apóstolo João dizia que já havia anticristos no plural, anticristos, mas não o anticristo. O anticristo só vai aparecer depois do arrebatamento da igreja. Vocês sabem muito bem disso. Então, por aí, eu estaria errado nessa terceiro exemplo. Quarto exemplo. O monge chamado Radolfo Glauber, cuja tradução do nome significa Ralph, o Calvo, descreveu uma onda de preocupações apocalípticas nas décadas em torno do ano 1000 d.C. De acordo com o Calvo Ralph, monge de Borgonha, um sinal ardente nos céus tinha pressagiado um incêndio misterioso em um mosteiro. Temores do apocalipse iminente e tribulação intensificaram-se quando ocorreu uma fome no milenésimo aniversário da morte de Jesus. Apesar dessas muitas preocupações, o mosteiro foi reparado, a fome passou, Ralph permaneceu calvo e a vida continuou. Então, mais um exemplo de falsas profecias, de falsas interpretações sobre a vinda e sobre a escatologia. Obviamente, esses homens não inocentando-os e nem os condenando-os, mas muitas dessas pessoas, eles não tinham, e alguns aspectos até tinham ferramentas de hermenêutica, de análise, interpretação, mas que em algum momento eles distorcem, eles se esquecem, ou eles não utilizam isso e acabam criando essas ilusões, né? Um outro exemplo de previsões sobre o fim dos tempos que dão errado é o seguinte: no ano de 1534, um padroeiro holandês chamado Jean alegou que a Nova Jerusalém em breve iria aparecer em Münster, na Alemanha. Depois de uma suposta série de visões apocalípticas, Jean e seus seguidores subjugaram a cidade de Münster. Um dos integrantes da corte de Jean declarou-se o sucessor bíblico do rei Davi e tomou 16 esposas. Por fim, a Nova Jerusalém não chegou a Münster, mas sim um exército rival. Os cadáveres dos revolucionários apocalípticos foram suspensos acima da cidade, em gaiolas de ferro. Até hoje, as gaiolas ainda estão penduradas no campanário da igreja de Santo Lambert, como um lembrete silencioso de uma expectativa apocalíptica que estava tremendamente errada. Então, são casos e casos de fenômenos que as pessoas desenvolvem, teorias, hipóteses que vão dar errado. Surgem no nosso meio, né, pessoas asseverando, né, que existem datas para o retorno de Cristo, que pessoas estão vendo Jesus e estão uma localidade do planeta Terra. Um bom exemplo disso, ou um mau exemplo, é a seita adventista de Goldwhite, né? Ela profetizou. Também temos o Testemunho de Jeová, a seita, que profetizou ao retorno de Cristo de forma invisível. Tudo isso são exemplos de besterol, de heresia, que a gente precisa ter que tomar cuidado para não ser influenciado. Porque eles sabem nos enganar, né? Um outro exemplo é 300 anos mais tarde, Joseph Smith, agora nós estamos falando do mormonismo, tá? Afirmou que Jesus estabeleceria a Nova Jerusalém no condado de Jackson, Missouri. Com isso, ele fundou um movimento religioso mundial que negava as verdades bíblicas essenciais sobre Jesus. Ainda hoje, os mormons esperavam que Cristo volte em algum lugar ao longo da periferia leste de Kansas State. Então, profecias e profetas equivocados sempre vão surgir para desviar o povo de Deus da palavra. Nós temos ainda outros exemplos, como, por exemplo, século XX, segue os mesmos padrões de heresias, né? Em 1987, um engenheiro aposentado da NASA publicou um livro intitulado 88 razões porque o arrebatamento será em 1988,
Ele destacou 3 dias de setembro de 1988 como o prazo definitivamente escolhido para a vinda de Jesus. Só se a Bíblia estivesse errada, é que eu estaria errado, afirmou esse homem. Ele para a mídia de notícias. Poucos meses mais tarde, o engenheiro da NASA publicou um conjunto subsequente de livros, dado a entender que ele cometera um erro e que talvez 1989 era a data certa. Essa data também estava errada. As habilidades matemáticas necessárias para entrar e sair da órbita da Terra são bastante diferentes das necessárias para calcular o fim dos tempos. Então, sempre vão existir pessoas que vão inventar dados, vão inventar argumentos das maiores espécies que você puder imaginar para distorcer as escrituras. As escrituras já dizem que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo. Porque vão surgir pessoas dizendo que sabem desse dia, dessa hora. Isso é uma clara evidência de que eles estão distorcendo as escrituras. Um outro exemplo, né, que nós podemos ver aqui é mais ou menos na época em que o livro 88 Razões porque o arrebatamento será em 1988 estava sendo impresso, então líder desconhecido de uma obscura seita apocalíptica mudou seu nome para David Koresh e exortou seus discípulos a se verem como os estudantes dos 7 selos do Apocalipse. Koresh adotou a poligamia e alegou que as profecias do fim dos tempos constantes nas escrituras seriam cumpridas no seu contexto comunal, perto de Waco, Texas, em 1993. David Koresh e 75 de seus seguidores morreram após um cerco de 51 dias. Então, infelizmente, pessoas que são dominadas por espíritos caídos, eles vão enxergar as escrituras de forma distorcida. A pessoa só vai entender as escrituras, só vai entender a mensagem do evangelho não por meio de uma academia, não por meio de um exercício mental, mas porque o Espírito Santo ilumina as pessoas. Se o Espírito Santo não está iluminando as pessoas que estão estudando a Bíblia, automaticamente a natureza caída do homem vai produzir erros inconstantes. E daí, meu amigo, o negócio vai ficar terrível. É suicídio, é adultério, é morte, é baderna, é tudo que não presta. Porque o Espírito Santo de Deus não está iluminando as pessoas. É necessário que o Espírito ilumine as pessoas. Por exemplo, um ateu que chegar na nossa plataforma e for estudar qualquer um dos nossos vídeos, ele não vai entender nada. Ele vai ser um cego. Ele necessita da luz de Deus. Veja só. Só que ele rejeita a luz de Deus. Então, não há como ele enxergar, não há como ele ter uma direção certa para os seus olhos. A escatologia é muito mais do que entender a sequência dos fins dos tempos, mas é necessariamente a crença constante no Filho de Deus, né? E, obviamente, também se precaver das falsas profecias. Temos mais um último exemplo, diz assim, século XXI. As expectativas e previsões apocalípticas não mostram sinais de abrandamento. Houve previsões do fim dos tempos em torno do ano 2000. Dizem que Jesus retornaria em 21 de maio de 2011 e muitas alegações ligadas a uma complicada profecia maia sobre o fim dos tempos no ano 2012. Até agora, essas previsões também se mostram estar equivocadas. Então, não há como alterar a palavra de Deus. Não há como distorcer para que as pessoas continuem cegas. Tá? Por exemplo, um exemplo disso, de distorcer as escrituras, não tanto com o teor escatológico, mas com o teor histórico. Né? Uma pessoa que vai para a escritura e frequenta a igreja católica, meu amigo, essa pessoa está necessitando de um psicólogo. Por quê? Quando você pega a escritura ou pega a própria história e frequenta a igreja católica,
tem algo de muito errado com você. Recentemente estava evangelizando uma pessoa católica e eu disse o seguinte: olha, tu sabe o que foi a Santa Inquisição? A pessoa disse que não. Tu sabe o que foi a venda de indulgências? A pessoa disse que não sabe. Aí eu disse, depois você pesquisa. Isso é uma forma de você evangelizar, de uma forma muito natural, muito tranquilo. A pessoa pesquisou e viu que a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica, que diz acreditar em Deus, que diz acreditar na Bíblia, que diz acreditar no Filho e no Espírito, que diz ser a Igreja de Cristo, nada disso é verdade. Por quê? Porque foi a religião, né? Eu digo aqui a vocês que existe religião e existe a Igreja de Cristo. São coisas diferentes. Então, essa religião, ou essa seita, matou milhares de pessoas, obviamente, no seu começo, muitos protestantes. E como é que você faz parte de uma religião que diz, fala da verdade, enfim, e ela matou milhares de pessoas no passado? Não há sentido nisso. Eu não faria parte de uma religião como essa. Mas, quando você vê o que foi essa Inquisição e continua nisso, há uma cegueira espiritual terrível nessa pessoa. Outro exemplo é a venda de indulgências, né? A compra de perdão, né? A crença no purgatório. Nada disso tem evidência na Escritura. Mas as pessoas, ao verem isso e continuam nessa prática, não faz sentido. Então, do mesmo modo, esse pessoal da escatologia que não obedece o evangelho, não obedece às regras de interpretação e acabam produzindo diversas teorias, né? Povos e civilizações criam suas próprias teorias por não conhecer a Escritura ou por distorcer a Escritura. Então, nós precisamos, sim, do Espírito para entender. O próximo tópico fala assim: controlar os pés e a cabeça quando se trata do fim dos tempos. Ou seja, controlar a nossa razão, né? Porque às vezes a gente se deixa, a nossa mente começa a produzir alguma imagem que não é tão bíblica. Então a gente precisa aí ter um certo domínio sobre isso. E os pés, ou seja, não é ficar para todo sempre navegando em hipóteses, em teorias, mas permanecer na revelação das Escrituras. O autor diz assim: depois deste breve levantamento de previsões que acabaram em desastre, mas não no Apocalipse, podemos melhorar a exortação do Bilbo, dada por Frodo. É perigoso estudar o fim dos tempos. Se você não controlar os pés, não há como saber até onde pode ser lavado. No entanto, ainda não devolva esse livro para a livraria de onde você comprou. E seja o que for que você venha fazer, não pense que estudar o fim dos tempos não vale a pena. Há um autor que vai apresentar algumas razões para estudar o fim dos tempos, de forma coerente, de forma lógica, de forma racional, de forma coerente, né? Diz assim: a questão não é se devemos estudar o fim dos tempos. Os cristãos têm de considerar o fim dos tempos. Veja por quê. Primeira razão: os apóstolos de Jesus mandaram que o povo de Deus pesquisasse as Escrituras. E as Escrituras testificam que Deus dará um fim ao mundo como o conhecemos. Primeira razão. Segunda razão, para estudar o fim dos tempos, para estudar escatologia. Rapidamente lembrou os discípulos de sua futura chegada. Terceira razão. Paulo disse aos seus leitores: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda, como ladrão. Vigiemos, sejamos sóbrios. Quarta razão. No Apocalipse, João registrou uma bênção dita aos lábios de Jesus: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Portanto,
A questão não é se devemos pensar sobre o fim dos tempos. Deus é claro em querer que consideremos cuidadosamente sobre o fim dos tempos. A questão é como podemos controlar os pés em nossos estudos sobre o fim dos tempos. Como estudar a segunda vinda de Jesus sem nos desviar do curso e entrar em território doutrinal perigoso. Como explorar o fim dos tempos de forma a focarmos em Jesus. Há um fato de você precisa saber para manter-se em direção certa quando se trata de estudar o fim dos tempos. Isso é perigoso quando você fica na direção errada. Então, aqui o autor não somente traz razões para estudar as escrituras ou a escatologia, mas faz indagações até onde esse estudo vai conduzir você. Se esse estudo conduz você a teorias, a disse-me-disse, está tudo errado. Mas se esse estudo conduz você a Cristo, está tudo certo. Primeiro, o autor aqui vai trazer uma coisa interessante, diz assim, focando na direção certa. De acordo com a Bíblia, o ponto final e objetivo da obra de Deus na história da humanidade não é uma série específica de acontecimentos apocalípticos, ou mesmo um determinado lugar especial. É uma pessoa. O objetivo e ponto extremo da obra de Deus na história humana é Jesus. O próprio Jesus declarou: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus é a fonte da ordem criada, o único para quem são todas as coisas, mediante que tudo existe. Jesus é a fonte da criação de Deus e da história de Deus. Ele é o objetivo do plano de Deus. Claro que Deus dará um fim ao mundo, como conhecemos, em algum momento particular, e de modo particular. E é isso que chamamos de fim dos tempos. Contudo, não é a mera determinação do tempo pela qual o cosmos inteiro está gemendo. O que toda a criação aguarda ansiosamente é a revelação de Jesus, ao lado de uma multidão de irmãos e irmãs redimidos. O propósito de Deus não é levar as pessoas para o céu. O plano de Deus sempre foi mostrar a sua glória em todo o cosmos e em Jesus e por intermédio de Jesus. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus propôs o intento de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, em que estão os céus como as que estão na terra. A atual irmandade de cristãos que um dia culminará na comunhão do céu é uma consequência do plano de Deus congregar tudo em Jesus, o Messias. Jesus é a origem da criação de Deus e a meta do plano de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, versículo 2. Porém, antes de nos aprofundar no estudo do fim do tempo, há mais de uma questão envolvida em manter os olhos na direção certa. Manter os olhos na direção certa não é apenas reconhecer Jesus como alvo da criação de Deus, é também ver que, por meio da obra de Jesus na Terra, os últimos dias já começaram. Então é imprescindível entender que tudo está na soberania de Deus. Tudo está. Olhando para os últimos dias. Página 18. Esta é uma pergunta que alguém sempre me fez quando ensino sobre o fim dos tempos. As palavras exatas variam, mas a pergunta sempre é feita mais ou menos assim. Em sua opinião, estamos vivendo nos últimos dias? Será que nós estamos vivendo nos últimos dias? Minha resposta é sempre inflexível. Sim, mas o que digo em seguida está longe do que a pessoa que fez a pergunta esperava. E estamos nos últimos dias desde que Jesus completou a obra do Pai na Terra, há quase 2000 anos. Quem faz esse tipo de pergunta quer uma lista específica de sinais dos tempos, que de alguma forma estejam correlacionados aos acontecimentos recentes nos noticiários. O que forneço é um lembrete que nos últimos dias já começaram. Por que digo isso? Que estamos nos últimos dias, desde que Jesus cumpriu a vontade do Pai na Terra. Porque é precisamente o que as Escrituras dizem. Quando o Espírito Santo se apossou das pessoas no dia do Pentecostes, Pedro proclamou que essa efusão fora prevista pelo profeta Joel e identificou esse evento como parte dos últimos dias. Outro texto neotestamentário deixa a questão ainda mais óbvia. Nestes últimos dias, escreveu o autor dos Hebreus.
Deus a nós falou-nos pelo Filho. A obra de Jesus na terra foi o maior sinal de todos os tempos. E em Jesus, os últimos dias já começaram. Por causa da sua obra completa de Jesus, Satanás foi expulso. Jesus recebeu o poder sobre a morte e demonstrou seu triunfo por meio da ressurreição. Essa obra de Jesus na terra obteve a vitória de Deus e inaugurou um reino que ele consumirá no fim dos tempos. Portanto, os autores bíblicos definiram o período entre a vitória de Jesus sobre a morte e o fim dos tempos, como os últimos dias. Em Cristo, o triunfo de Deus já se realizou e está garantido. O que acontece quando mantemos os olhos na direção certa? Sempre que a busca por sinais específicos se torna o propósito principal do nosso estudo sobre o fim dos tempos, estamos focando na direção errada. Tal foco equivocado coloca algum no rumo das seitas extremistas, ou se torna obcecados com um prazo cada vez mais específico para o fim do mundo. Entretanto, mesmo entre as pessoas mais estáveis, o resultado de fixar os olhos na direção errada fica longe de ser o melhor. Tal foco tende a produzir ansiedade quanto ao futuro e talvez até o desejo de ir cada vez maior de detalhes quanto ao modo em que o mundo pode acabar. Porém, como a nossa perspectiva muda se fixarmos os olhos na direção certa? O que acontece se focarmos no próprio Rei Jesus, ressurreto, como objetivo do plano de Deus? E como esse novo foco remodela nossa perspectiva sobre o fim dos tempos. Então, nós precisamos sempre ter em mente que os últimos dias, eles são algo que Deus está conduzindo na sua soberania. Nosso objetivo ao estudar escatologia é sempre ter em mente Jesus Cristo, as suas profecias messiânicas e a esperança de que ele realmente, de fato, vai trazer o reino de Deus para a terra, produzindo assim o verdadeiro momento em que nós vamos estar, de fato, livres do pecado. Já na página 20, temos assim: felizmente não somos os primeiros a nos debater com essas questões. As primeiras gerações de cristãos lidaram com dificuldades semelhantes. O que Jesus e Paulo disseram a esses homens e mulheres é tão proveitoso para nós como foi para eles. Vamos dar uma olhada nas palavras que disseram para descobrir o que acontecer quando focarmos na direção certa em nosso estudo sobre o fim dos tempos. Aí temos o seguinte: prontidão, responsabilidade e descanso. O que acontece quando focamos na direção certa? Então, acredito que vocês já estejam a par da ideia de que focar na direção certa é ter Jesus, né, como hermenêutica, como exegese, como história, como escatologia, como segunda pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo também e o Pai também. Então, focar na pessoa, né? Focar na Escritura. Quando focamos na direção certa, estamos prontos para Jesus voltar a qualquer momento. Nós estamos falando agora aqui, já dando início de uma volta iminente de Cristo. Quando Jesus previu a destruição do templo judaico, seus primeiros seguidores perguntaram-lhe: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na resposta, Jesus forneceu alguns sinais que procederiam à destruição do templo e o fim do mundo, e dos tempos, né? Ao mesmo tempo, a parábola que encerra o seu discurso deixa claro que seu principal interesse não era que tivesse uma compreensão detalhada desses sinais. Seu desejo era que estivesse prontos para sua presença a qualquer hora. Pouco importante como se desenvolvessem esses acontecimentos. Seu propósito não era que seus seguidores ficassem presos a detalhes sobre o fim dos tempos. Era para estarem prontos para recebê-lo a qualquer momento. Então, estudar a escatologia é estar preparado para a vida de Cristo. Ainda que nós venhamos ser iniciantes ou avançados na escatologia.
Um dos maiores objetivos é aguardar a vida de Cristo de forma iminente, a qualquer momento e a qualquer hora. Quando focamos na direção certa, vemos nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho o tempo todo. Depois da ressurreição, quando os apóstolos exigiram detalhes sobre o fim dos tempos, Jesus respondeu de maneira bastante abrupta: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em seguida, imediatamente lembrou-lhes da responsabilidade que fará para os outros que tinham visto nele. Jesus tirou a atenção deles dos quesitos tempos ou estações e a direcionou na obra de que ele fizera e na comissão de proclamar o Evangelho. Então, proclamar o Evangelho também é proclamar a escatologia e vice-versa. Mas aqui tem pessoas que ficam, né, olhando para a televisão e olhar porque caiu o outro incêndio, porque tal presidente, tal pessoa fez uma operação e colocou chip. Eles começam a criar teorias que se afastam do evangelho e se afastam da escatologia. Então, as palavras traduzidas por tempos ou estações representam duas palavras gregas diferentes que designam o tempo. Tempos é a tradução de uma forma da palavra grega cronos, que aponta para o tempo cronológico e linear, como medidor de um calendário ou um relógio do sol. Já cronos, de respeito aos anos, meses, dias e horas. Estações é a tradução de uma forma da palavra grega kairos, que aponta para a qualidade ou tipo de tempo. O foco da palavra kairos está na oportunidade ou significado de determinado tempo. Ao usar ambos os termos, Jesus deixa claro que que não era conta dos discípulos saber quando ele voltaria e que eles necessariamente não saberiam que tipo de tempo seria quando ele voltasse. Quando focamos na direção certa, descansamos na certeza de Deus em endireitar ao mundo. Até mesmo depois que Jesus desapareceu no céu oriental, seus seguidores já debatiam com questões relacionadas à sua vinda, mais ou menos 20 anos depois da sua ascensão. Alguém forjou uma carta em nome de Paulo e informou a igreja de Tessalonicenses que Jesus já tinha voltado. Não surpreendentemente, o pensamento não era não ter visto a volta do Salvador. Causou grande celeuma entre os cristãos de Tessalônica. Paulo respondeu deixando claro que Jesus não tinha voltado. Antes da volta de Jesus, haveria apostasia da humanidade em relação a Deus e a revelação do homem do pecado. Contudo, Paulo não se alongou muito em detalhes. Na verdade, gastou menos de uma dúzia de versículos sobre esse assunto. O resultado que Paulo projetava para essas verdades, as tradições que vos foram ensinadas, não era levar os crentes Tessalonicenses a especular sobre o que seria um homem do pecado ou quando a apostasia aconteceria. Era que o próprio Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai nos consolaria e o coração e nos confortaria em toda boa palavra e obra. Paulo não tinha medo de falar sobre o fim dos tempos, mas ele sabia que o fim dos tempos não é um ponto final do plano de Deus. Assim ele convocou os crentes tessalonicenses a descansar e a consolar-se a promessa de Deus que um dia fará novas todas as coisas. Nota o padrão de cada uma dessas discussões neotestamentárias sobre o fim dos tempos. O foco não está nos detalhes de como o mundo pode acabar. Algumas ocorrências futuras são mencionadas, mas repentinamente a revestar na suficiência de Jesus, aquele que, por intermédio de quem Deus trará o fim a seu tempo. Jesus é o alvo do plano de Deus. É o sinal da obra de Deus na história humana. Pelo fato de Jesus ter feito perfeitamente a vontade do Pai, os últimos dias já estão em andamento e o triunfo de Deus está garantido. Essa ênfase é o que significa manter os olhos na direção certa. Então, quando a gente realmente foca, tem de fato uma boa metodologia, uma boa análise, nós temos um foco coerente quando temos esse foco, quando temos essa direção, nós podemos aguardar Jesus a qualquer momento, temos a nossa própria responsabilidade e a certeza de que Deus vai resolver todos
os problemas espirituais, físicos, sociais, culturais, seja ele em qualquer nível. Deus vai resolver todos os problemas de forma literal, rápida, eficiente, tá? Para que o mal não mais domine o mundo. Já finalizando nosso estudo, página 22, encontrando as peças do conto de quebra-cabeça do fim dos tempos. Então, pelas palavras do Novo Testamento, é evidente que o resultado de considerarmos o fim dos tempos não deve ser a satisfação presunçosa obtida pelo ganho de mais detalhes sobre o futuro. Pelo contrário, esse estudo deve nos levar em direção a um sentimento simultâneo de descanso e responsabilidade que encontramos apenas no Evangelho de Jesus. O resultado não deve ser mais especulação sobre o fim dos tempos, mas um aumento da capacidade de trabalhar para a glória de Deus, o Messias, Jesus, enquanto vigiamos e esperamos pacientemente pelo seu regresso. Isto é, nós estamos em um mundo totalmente dominado pelo pecado, pelas trevas, temos nossas próprias vidas pessoais, não é? E ficarmos criando teorias que as escrituras não têm respaldo nem apoio é perder de vista Jesus, é perder de vista o aspecto pastoral, o aspecto do aconselhamento, é deixar de entender que onde estamos necessitamos estar vivendo o Evangelho de maneira simples e prudente, mas coerente com o que está revelado. Então, é por isso que o objetivo principal desse livro não é que você conheça os detalhes intricados sobre o fim dos tempos, mas que você conheça mais daquele cuja chegada cumprirá o desígnio divino, que é mais antigo do que o tempo. Se o fim dos tempos é um quebra-cabeça, Jesus é a peça do canto. Só que ele fica no lugar mais importante, é que o quebra-cabeça do fim dos tempos começa a fazer sentido. Então, mais do que ter títulos, é necessário ter comunhão com Deus. E somente por meio do conhecimento do Evangelho, dia após dia, temos esse contato. É perigoso estudar o fim dos tempos. Se Jesus se torna o ponto central do estudo, o perigo não desaparece completamente, mas assumirá uma forma bem diferente. O perigo não é ser apanhado por todos os tipos de esquisitices relacionados ao fim dos tempos. O perigo que corremos é a suposição confortável de que, se ligarmos todos os esquemas com todos os versículos certos, descobriremos exatamente o que Deus está fazendo quando se trata do fim dos tempos. Durante os dias em que ele andou pelas estradas poeiradas da Judéia e Galileia, nem mesmo Jesus sabia os detalhes precisos do fim dos tempos. O que Jesus sabia era que o Pai tinha um plano e que tal plano era glorioso e bom. Esta é a verdade sobre o fim dos tempos, na qual todos os seguidores de Jesus podem descansar ainda hoje. Então, mais do que presenciarmos fenômenos, mais do que conhecermos doutrinas erradas sobre a escatologia, mais do que percebemos que hipóteses religiosas que não têm amparo bíblico sejam divulgadas na internet, no cinema, nas mídias sociais. Mais do que isso, termos a completa certeza de que Jesus é soberano sobre todas as coisas. E que, a partir daí, o Apocalipse, a escatologia, terá sentido para nós. Porque entendermos a cronologia é muito bom, é ótimo, mas é necessário entendermos a vontade de Deus. Então, a escatologia também permite você ter essa percepção, ter esse contato mais com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, temos aqui essa exposição, aguardando você na próxima aula. Forte abraço, bons estudos e qualquer coisa, dúvidas, sugestões, comentários, inscrição do nosso curso, entre em contato pelo telefone que aparece aí, 8870-9867. Então, até breve.